Bom dia, graça e paz, irmãos e irmãs da liderança do nosso discipulado. Estou gravando esse vídeo até para explicar um pouco o contexto do texto que vocês vão trabalhar com o pessoal do grupo de discipulado de vocês. O texto bíblico é Lucas 15, de 25 a 32. É a segunda parte daquele texto da parábola do filho pródigo. E é mais para explicar mesmo o contexto desse texto, para vocês poderem conversar com o pessoal do grupo. Tá? Lucas 15, o contexto geral, é aquele texto que é conhecido também como o capítulo das coisas perdidas. O texto começa falando para nós, no verso 1 e 2, aproximando-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, para o ouvir, e murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Ou seja, Jesus estava lá pregando, tinha lá os publicanos, né, que são os funcionários públicos. Publius em latim significa isso, né? Funcionário público. Foi a tradução para publicano. E esses que eram os publicanos eram aqueles que trabalhavam para o governo romano. Portanto, o povo judeu os via como inimigos, como traidores. Você está lembrado, por exemplo, que Mateus era um publicano. Zaqueu era um publicano e o povo não gostava, né, dos publicanos. O Zaqueu, inclusive, era chefe dos publicanos. Né? Ele tinha lá um grupo que trabalhava com ele na coleta dos impostos, e se sabe que quando eles coletavam os impostos, eles ficavam com um pouco desse dinheiro para eles, certo? E Jesus estava falando aos publicanos e pecadores, povo que não é bem quisto pelas lideranças religiosas de Israel. E o texto também diz para nós que murmuravam os fariseus e os escribas. Os fariseus eram aqueles que se entendiam como os que seguiam a lei, os que seriam salvos. Eles entendiam que eles cumpriam os 613 mandamentos e por isso eles seriam salvos. Os escribas eram os autores da lei, que também se entendiam como salvos porque cumpriam a lei. Né? Tudo aquilo que dizia lá no Antigo Testamento, 613 mandamentos, eles diziam: nós cumprimos tudo, então nós somos salvos. E aqueles que não cumprem não são salvos. Aí Jesus está dentro desse contexto, né? Tem esses grupos ali ouvindo. E aí Jesus vai contar essas três parábolas. A primeira é a parábola da ovelha perdida, que a gente conhece. Né? Tem lá o pastor, ele tem 100 ovelhas, ele vê que tem 99 agora, uma se perdeu. E aí ele vai atrás dessa ovelha, resgata a ovelha, e quando ele traz a ovelha, dá uma festa, certo? Os estudiosos vão dizer que, dentro dessa parábola, né, você tem lá o rebanho simbolizaria Israel, e um se perdeu, ou seja, aqueles que estão fora de Israel. Havia um grupo de estudiosos daquela época, dos rabinos lá, dos fariseus, que entendia que salvo eram aqueles que estavam no ambiente de Israel. Aquele pessoal que ficou fora de Israel, lá no exílio babilônico, o pessoal que não estava mais no contexto de Israel, estaria perdido. Porque não cumpria a lei, porque não dava para ver se eles estavam cumprindo de fato. Então esse povo estava perdido. E os fariseus, os escribas, os sacerdotes não estavam preocupados em trazer esse povo. Está perdido mesmo. Aí Jesus conta essa parábola para mostrar que aquele que realmente prega a palavra de Deus, que realmente está preocupado com o rebanho, ele não fica preocupado só com esses 99, ele vai atrás daquela que se perdeu, que está fora de Israel. Então ele está falando daqueles que estão perdidos fora de Israel, fora do ambiente de Israel. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. E o texto diz para nós que a dracma foi perdida dentro de casa. A ovelha está fora. A dracma se perdeu dentro de casa. Né? A dracma era uma moeda de não tão grande valor. Tem vários significados que a gente pode dar para a dracma. Eu não vou detalhar isso aqui, até no outro momento a gente pode conversar sobre isso. Mas a questão principal
O que Jesus está mostrando é que a dracma foi perdida dentro de casa. E essa mulher, ela procura, vai à casa, vai lá e cuida, e acha a dracma. E o texto diz que ela também, né, se alegra muito com o fato de ter encontrado essa dracma. Então Jesus está falando assim, olha, tem gente que se perdeu fora de Israel, parábola da ovelha perdida, e tem gente perdida dentro da região de Israel. Esses que estavam perdidos dentro eram aqueles que a religião excluía. Eram aqueles que o povo de Israel, as lideranças de Israel, sacerdotes, fariseus, escribas, excluíam. E diziam assim, esse povo está perdido mesmo, não segue a lei, não cumpre os mandamentos, então está perdido. Não tem o que fazer com eles. Não tem misericórdia para eles. Aí Deus vai dizer assim, olha, mas é importante buscar esses também. Tem gente perdida dentro da comunidade, dentro da igreja. Tem gente perdida, então tem que buscar esses também. E aí, depois que ele conta essas duas parábolas, ele conta a terceira parábola, né? Que é aquela que nós temos o filho, né, mais novo, que sai, pede para os bens, pede para o pai os bens, a parte dos bens que lhe cabe, o que não é uma coisa comum, né, porque o certo seria que os bens fossem para ele depois da morte do pai. A divisão dos bens acontece pelo filho mais velho na tradição judaica, na tradição do Oriente. O pai vem a falecer, o filho mais velho, primogênito, pega os bens e divide os bens entre os irmãos, entendendo que uma parte maior fica com o filho mais velho. Então, quando o filho chega e pede para o pai os bens, ele está dizendo assim: olha, quero que você morra. É mais ou menos isso que ele está dizendo. É o total desrespeito para com o pai. Ele até teria direito a fazer isso, né? Que o pai repartisse os bens em vida. Mas o direito ao bem ele só tem depois da morte do pai. Tá? Na tradição lá do do Oriente e do Antigo Testamento. Mas aí ele pega o dinheiro, vai embora, gasta. Aí o texto diz que depois que ele está lá perdido, né, não tem mais o que fazer, gastou o dinheiro, ele toma consciência, cai em si. E depois que ele está comendo as alfarrobas, lá, a comida que estava sendo dada aos porcos, perceba, o texto, nós sabemos que o judeu não come carne de porco, é proibido. O texto diz que ele foi lá para a casa daquele homem daquela terra para tentar comer as alfarrobas, que era a comida que era dada aos porcos. Ou seja, ele está totalmente degradado, ele está totalmente perdido, ele está no momento onde está no fundão do poço mesmo. Aí ele cai em si e diz assim, bom, eu vou lá falar com eu levantar-me-ei e ter com meu pai, dizer, pai, porque contra o céu e contra ti, não sou chamar teu filho, trata-me como um de seus empregados. O texto diz que aí ele vai. E quando ele está chegando em casa, o pai o avista, vai até ele, o abraça, o acolhe, né? O filho que estava lá fora é esse que se perdeu, é esse que estava fora do ambiente da casa do pai, ele se perdeu. O pai continua no mesmo lugar, é a figura de Deus, Deus está sempre no mesmo lugar, somos nós que nos afastamos de Deus, mas sempre a possibilidade de voltar. Lembre-se que para que haja perdão tem que haver sincero arrependimento, o filho, né, se arrepende, ele diz para o pai, pai, pequei contra o céu e contra ti, mas o pai diz assim, não, você é meu filho, manda chamar os empregados, dá o anel, as sandálias, a roupa. Aí o filho mais velho, né, o texto diz para nós, quando estava chegando em casa, ele vê que tem festa e ele chega, chama um empregado, e aí o empregado diz para ele assim, o teu irmão voltou, teu irmão está de volta. E o texto diz para nós que ele não gosta disso. Ele fica muito incomodado. E o verso de número 29 diz para nós, né, que a resposta dele para o pai está tentando conciliar e fazer com que ele entre na festa, e aí o filho mais velho diz assim, no verso 29, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir a uma ordem tua. No texto original é sem nunca transgredir a tua lei. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos.
né? Quando o filho diz isso, e no texto original está essa expressão, né? Quando te sigo sem nunca ter transgredido a tua lei, é o fariseu falando. O fariseu entende que se ele cumpre a lei, se para ele, né, se ele está fazendo tudo certinho, como manda lá na Torá, no Antigo Testamento, então ele está salvo. É o pensamento do fariseu e do escriba. Né, o fariseu e o escriba que estão falando na figura do filho mais velho. E aí o pai procura dizer para ele assim, mas olha, tudo que eu tenho é teu também, rapaz. Você tem tudo. Era só você ter pedido, né? Uma outra expressão que a gente podia ter usado. Mas a grande questão desse texto é exatamente mostrar essa arrogância, esse orgulho, essa prepotência do filho mais velho em se colocar acima do mais novo pela questão do cumprimento da lei. Eu cumpro a lei, eu faço tudo certinho, então eu sou salvo. E o outro não é. Jesus tinha um problema sério com os fariseus. E o problema de Jesus com os fariseus estava no fato de que os fariseus julgavam os outros a partir de si, ou seja, tinham justiça própria. Quando a gente fala assim, ah, fulano é farisaico, fulano é fariseu, o que nós estamos dizendo com isso, e o que o texto dá a entender, na Bíblia dá a entender, é que o fariseu é sempre aquele que se coloca acima do outro porque ele está cumprindo a lei, ele está cumprindo as regras. Então, se eu faço tudo direitinho, eu tenho mais direito que o fulano. E aí Deus vai olhar e vai dizer assim, né? Olha, mas não é banco aqui, né? Não é porque você tem mais depósitos que você vai ter mais rendimentos. Não tem a ver com isso. O que salva é a minha graça. O que salva é a misericórdia e a graça de Deus. O filho mais novo se arrependeu e voltou. Isso foi importante. O filho mais novo, o filho mais velho não reconhece isso porque ele entendia só a lei. E aí esse texto vai mostrar para nós, né, esse embate de Jesus com os fariseus, e Jesus conta essa história toda, né, para que os fariseus pudessem entender que o que faltava a eles era graça e misericórdia. O fariseu não tinha problema em seguir a lei, não, o fariseu não tinha esse problema. Eles eram até hipócritas, né? Porque o próprio Jesus vai mostrar em outros textos que eles diziam que cumpriam a lei, mas não cumpriam. Tinha coisas que eles não faziam. Mas eles ostentavam. E aí Jesus vai usar essa parábola para mostrar que os fariseus não tinham misericórdia, não tinham a graça, não tinham amor para com aquele que se perdeu. Então, a grande tônica desse texto, né, é justamente mostrar que Deus é misericordioso e Deus é gracioso, que é a figura do Pai dentro da parábola. O filho mais novo é aquele que se perde e volta, e que deveria ter sido recebido com amor e graça pelo irmão, e não foi, porque o irmão ali representa o fariseu, representa aquele que não acolhe, aqueles que não pensam como ele, aqueles que não agem como ele, aqueles que não seguem as regras como ele. E Jesus vai dizer através dessa parábola, você está pensando tudo errado. Porque o que salva não é o fato de você cumprir a lei e a regra. O que salva é a graça e a misericórdia de Deus. Tá bom? Espero que esse vídeo ajude vocês aí na aula que vocês vão dar. Tá bom? Deus lhes abençoe. Tá bom? Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo.